Ok, boa noite, família. Podem já começar a partilhar. Dentro de instante vamos efetivamente começar por refletir em torno deste tema. No último sábado, vocês acompanharam milimetricamente a situação que tem a ver com a detenção que os nossos irmãos ativistas e manifestantes tiveram que enfrentar, o que não é surpreendente, lamentavelmente, melancolicamente, não é um facto surpreendente. Não é um facto surpreendente. Mas temos que refletir país, temos que refletir Angola. Uma Angola que tem tudo para dar certo, uma Angola que jorra leite e mel, uma Angola que Deus abençoou rica e poderosamente, mas que lamentavelmente, por razões inconfessas, por razões alheias a este povo humilde, que não pede muito, apenas o mínimo para garantir a subsistência, o mínimo possível, e que não consegue ver a sua situação socioeconômica resolvida. Estou a fazer este compasso de espera para dar lugar com que o pessoal receba o sinal do direto e possa começar já a se conectar. Está ligado, estou a ver, muitos estão ligados. Muito obrigado por estarem do outro lado. Bem, sem mais delongas, meus ilustres irmãos, compatriotas, consofredores, minhas irmãs, você que está lá fora, na diáspora, você que está aqui, na nossa Angola, também a padecer, a sussurrar e a viver momentos difíceis. Fica ligado porque nós queremos refletir em torno das detenções recorrentes que têm ocorrido a nível da nossa praça político-social. Vamos refletir o que diz a lei sobre o direito de reunião e de manifestação. A primeira pergunta retórica que eu coloco é: deve ou não o senhor governador da província de Luanda ser exonerado imediatamente por sua excelência, senhor presidente da República? Porque os erros dos filhos se repercutem, se refletem na imagem dos seus progenitores. E se o seu presidente é o pai da nação, politicamente falando, e porque é o único titular do poder executivo, todo o resto é seu auxiliar, os seus auxiliares, quando estiverem a andar em contramão com as disposições legais, estão a ferir gravemente, estão a beliscar gravemente a imagem política do seu presidente da República. Não é o governador que vai sair no fim da história mal na fita, mas é precisamente o presidente da República que, no âmbito da sucessão do seu mandato, não sei se será lembrado pela positiva ou pela negativa. Dependerá muito dos frutos da sua semente, que a cada dia político semeiam no nosso seio social. A pergunta é: por que impedir? Por que criar obstáculo para que o povo, a sociedade, os cidadãos que entendam ter algum interesse por reivindicar, resultante de um direito violado, direito fundamental,
extrair esta pública como recurso de autotutela pública para dizer que alguma coisa está a caminhar mal, é detido, é preso, é torturado, é chicoteado, é vítima, inclusive, de atos hediondos, gravemente hediondos, grosseiramente hediondos. Como sabe, a Constituição da República de Angola é claríssima. Do ponto de vista da redação teórica, nós temos uma Constituição que, embora se diga na sua matriz da gênese legislativa atípica, mas ela tem uma redação bonita. Se haver boa vontade política, governativa, de se respeitar a ríspida ao pé da letra a Constituição da República de Angola, penso que sairemos todos felizes e a ganhar entre as partes. Há um erro grave que o governo da província de Luanda recorrentemente comete quando lhe é peticionado, lhe é dirigido um requerimento, uma comunicação, porque a Constituição, nos termos do 47, fala de comunicação prévia. Mas aqui conseguimos assistir conflitos de normas entre aquilo que dispõe a norma supraconstitucional e aquilo que dispõe a norma infraconstitucional no âmbito das leis ordinárias. Mormente a lei especial, que é a lei sobre o direito de reunião e manifestação. Lei 16/91, de 11 de maio. Só ver que a data do ano desta lei, ela é caduca, ela é antiquada, ela é arcaica, já não se adequa, não se conforma com os comandos da Constituição. Porque a Constituição está a dizer uma coisa e esta lei está a dizer outra coisa. Conflitos de norma. Havendo conflitos de norma, prevalece aquela que tem maior relevo de hierarquia normativa. O grande erro que o seu governador da província de Luanda comete, eu vou lhe dizer, senhor governador, não é nada pessoal, é uma análise tecnicamente jurídica e social. É não responder antepadamente, tempestivamente, pontualmente, tecnicamente, as petições que lhe são remetidas, as comunicações que lhe são remetidas. O maior erro é este. Sabe por quê? Vou lhe dizer por quê. Olha, se olhar bem, se o seu governador fizer uma olhada, dar uma olhada à norma do artigo 7º desta lei de reunião e manifestação, diz o seguinte, a sua redação a citar: proibição de realização de reunião ou de manifestação. Número 1. O governador ou o comissário que decida, nos termos do disposto nos artigo 4º, 5º, número 2 da presente lei, proibir a realização de reunião ou de manifestação, proibir, que decidir proibir a realização de reunião ou de manifestação, deve fundamentar, primeiro ponto, fundamentar a sua decisão e deve notificá-la por escrito. Deve notificar a parte, nos casos promotores, por escrito, no prazo de 24 horas. A contar de que data esse prazo? Da data da recepção da comunicação. Do momento em que ele recebe a comunicação, ele tem 24 horas, prazo perentório, para se pronunciar caso queira impedir a não realização da marcha. Se ele não responde, não se pronuncia dentro do prazo das 24 horas, já não pode fazer nada contra a realização da marcha. E aqui diz o número 2 o seguinte: a não notificação aos promotores no prazo indicado no número anterior é considerada como não objeção.
é considerada como não objeção para a realização da reunião ou da manifestação. Este é o principal erro que o governador da província comete. Talvez não tenha bons assessores jurídicos no seu gabinete para melhor lhe aconselhar, ou ele não gosta de ouvir os seus assessores jurídicos. Uma das duas. Porque repara, se ele não diz nada, porque se ele remete uma comunicação e ele não diz que está impedida de se realizar, não fundamenta, porque tem dever de fundamentar, ele está a dizer que não há objeção, não encontrou obstáculo, não encontrou impedimento. Há aqui uma declaração tácita de aceitação de realização da marcha. Logo, não se pode arguir de que a marcha é ilegal se o seu governador não se pronunciou, não agiu dentro do âmbito do espírito da legalidade. Quer dizer que ele legalizou no silêncio, na omissão, por omissão do dever de pronúncia. Ele legalizou a realização da marcha. A pergunta que se coloca é: por que impedir com que estes cidadãos vão a público expressar o que sentem na alma, dentro dos parâmetros legais, dentro do quadro legal? Se ele não está a cometer atos de arruaça, se não está a ofender a honra de ninguém, se não está a meter em causa a segurança pública, a paz social, a tranquilidade e a ordem pública, por que impedir a realização da marcha? São 40 minutos, são uma hora e meia, para ele expressar publicamente o que sente na alma. E sempre que assim ocorre, sempre que se impede a não realização da marcha, o governo perdeu. Perdeu a oportunidade de resistir na história de que é o grande mentor, o grande, o grande herói da fita. Porque não era de praxe, não era um costume ter que haver marchas livres, pacíficas, sem que houvesse arbitrariedade, imposição da muscularidade. Exercício do autoritarismo, que é o abuso do exercício da autoridade. Nós estamos a construir uma sociedade que, embora se preze da sua matriz constitucional, democrática e de direito, estamos a resvalar agora para um outro cenário qualquer, de tipo de regime político constitucional, que não é aquele pela qual está tipificado à luz do nosso ordenamento jurídico constitucional. Não é vexatório, não é vergonhoso, não é contra a lei, não é desumano, não é antijurídico ter que respeitar a lei, o exercício livre dos direitos, direitos fundamentais do cidadão. Ora, esta lei, embora seja antiquada, antiguérrima, ela até tem uma redação muito flexível, porque essa lei em nenhum momento proíbe a realização de marchas. E olha o que ela diz nos termos do artigo 14, número 2, o seguinte: tem como epígrafe infrações e sanções. O número 2 diz o seguinte: será punido com pena de desobediência qualificada prevista no Código Penal aquele que interfira na reunião ou na manifestação, impedindo ou tentando impedir o livre exercício desse direito. E o número 4, em concurso com este, diz o seguinte: as autoridades que impeçam ou tentam impedir fora do disposto na presente lei o livre exercício do direito de reunião ou de manifestação incorrem
no crime de abuso de autoridade, ficando igualmente sujeitas à responsabilidade disciplinar. E não para por aqui. Não para por aqui porque a norma do número 15 diz o seguinte. Isso aqui é fantástico. Só que lamentavelmente, muito lamentavelmente, não tem tido os melhores acolhimentos a nível do tribunal. Digo por experiência própria e vou fundamentar. O número 15 diz o seguinte: recurso, epígrafo, recurso das decisões tomadas. Quer dizer, se decisão, quer dizer que há um despacho diferido ou indiferido que traz uma posição tomada, expressa, revela uma posição tomada por parte dos órgãos da autoridade pública. No caso, o governo da província. Então ele diz, das decisões tomadas pelas autoridades, impedindo o exercício do direito de reunião de manifestação ou a violação ao disposto na presente lei, podem os interessados, lesados, apresentar queixa no Tribunal Popular Provincial, que deverá proferir decisão no prazo de 48 horas. O tribunal, havendo um recurso por indeferimento da não realização da marcha, inconformado com a posição do governo da província, o interessado pode remeter no prazo de 24 horas, pode remeter imediatamente recurso ao tribunal da comarca da jurisdição do território competente para que seja o tribunal a autorizar a realização da marcha. E o tribunal tem 48 horas para se pronunciar. Mas o número 2 diz, da decisão do Tribunal Popular Provincial, cabe recurso para o Tribunal Popular Supremo. Aqui, agora, de acordo com a nova organização judicial, vai para a relação, que é o tribunal imediatamente superior ao da primeira instância. Vocês sabem o que ocorreu quando nós realizamos a primeira marcha da causa social Zero Criança na Rua? Vocês não têm ideia. Nós cumprimos com todas as formalidades, todas que a lei exige, todas. No primeiro requerimento, o governo da província entendeu criar obstáculo para a não realização da marcha. Portanto, não se pronunciou dentro do prazo legal, 24 horas. Decorridos 7 dias sensivelmente, depois de muita insistência da nossa parte, em última hora, ao cair do dia, o governo, o gabinete jurídico do seu governador, responde à nossa missiva a dizer que não podíamos realizar a marcha. Vê, menos de 24 horas para o dia da realização da marcha. Indeferiram a realização da marcha, dizendo que não se juntou cópia do bilhete dos promotores da marcha. Repara, mesmo que na hipótese a lei previsse que se tinha como requisito e pressuposto processual a junção do requerimento ao requerimento das cópias do bilhete, então, por que não cumpriu o seu governador, o governo da província de Luanda, o prazo legal para se pronunciar, que são dentro de 24 horas, deixou passar 7 dias? E menos de 24 horas para a realização da marcha, ao cair do dia, depois de termos feito muita intervenção de insistência, pronunciaram-se a dizer que a marcha não podia ser realizada. Em contrapartida, realizaram a marcha em solidariedade ao discurso do Sr. Presidente da República, no mesmo dia, uma marcha que não estava previsível, na mesma hora, no mesmo local e com a mesma cor das vestes que nós havíamos de usar, que era a roupa branca. Por quê? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de se acorrer a esta via para obstacularizar, criar obstáculo desnecessário, lá onde não há problemas, lá onde não há conflito concreto? Porque ao reivindicar um direito social,
Eu não estou aí como político. Por isso é que eu não invoco o nome de partidos políticos, seja da situação ou não seja da situação. Seja da oposição ou não oposição que governa. Eu quero reivindicar a situação socioeconômica no âmbito do contrato social e no âmbito das políticas públicas, tendo em conta o projeto de governo, o projeto de sociedade político-governativa de quem está a governar. Naquele determinado setor pela qual há lesão de direitos fundamentais. A nossa Angola, uma Angola que Deus abençoou com todo tipo de riqueza, das mais imponentes exponencial do universo. Por que que vivemos assim, hostilizando-se entre nós, nos maltratando entre nós, nos espisoteando entre nós? Por que que temos prazer de nos ver a sofrer? Por que que temos prazer de ver o seu irmão caído, cabisbaixo, na ruína, na pobreza, na miséria? Por que que nos orgulhamos quando prendemos o cidadão que está a reclamar que não tem emprego, que não tem o que comer, que não tem o que beber? Por que que nós nos orgulhamos quando levamos as pessoas injustamente às cadeias, aos tribunais para serem julgados, para terem ficha de criminosos por estar a reivindicar direitos fundamentais? Por que que temos que viver assim? O que que vamos levar deste mundo? Quem vai levar a fortuna que tem? Os milhões que tem? Quem vai levar a mansão que tem? Quem vai levar o ouro, o diamante, os barris de petróleo que tem? Por quê? O que que está a faltar? Para onde vai a nossa Angola assim? Mas vocês não têm a ideia. Quando começamos a ver o governo da província a criar entrave, nós cautelosamente fizemos um recurso para o Tribunal do Território Competente, Tribunal da Comarca de Luanda. A lei manda escrever para o juiz presidente do Tribunal da Comarca do Território Competente. Remetemos o recurso com caráter de urgência ao senhor, ao meritíssimo juiz presidente. E aqui estamos a falar enquanto ativista social, nas vestes de Helder Schuto, embaixador do povo. Remetemos ao meritíssimo juiz. Vocês não acreditam que a marcha foi realizada no dia 16 de novembro. Foi realizada porque depois de juntar as cópias dos bilhetes, o governo da província, como já não tinha o que dizer, não tinha qualquer argumento de razão sustentável para impedir a não realização, teve que agir em conformidade com a lei. Ali teve. Na segunda via, teve que agir. Teve que agir. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E o que que ocorreu? A marcha foi realizada pacificamente, urbanamente, tranquilamente, segura e serenamente, e exortamos o desempenho saudável dos operativos da polícia que nos acompanharam nesse dia. Mas, para nossa grande surpresa, até hoje que vos falo, 31 de janeiro de 2023, o tribunal não se pronunciou até hoje. Naquela semana, o juiz não parava no gabinete. Eu ia recorrentemente consultar o processo. Não parava no gabinete. Mas é um direito do cidadão, é um direito legal, se socorrer ao tribunal e o tribunal dizer sim ou não. Tem que dizer alguma coisa. E se disser não, tem que fundamentar nos termos da lei por que está a rejeitar a não realização, o livre exercício de um direito fundamental do cidadão. Quem está a incentivar a rebelião? Quem está, afinal de contas, a incentivar a ruaça? Quem está a incentivar
o protesto público. Quem está a incentivar a revolta? É quem não cumpre a lei. É quem não cumpre a lei. Porque se os cidadãos escreveram, os ativistas escreveram, a lei impõe, comunica previamente, cumpra com os requisitos formais, cumpriu-se com os requisitos formais, o cidadão cumpriu com a parte dele, deve o governante também cumprir com a parte dele. Senhor governador, com todo respeito, eu não tenho nada pessoal contra o senhor, mas o senhor é objeto de avaliação por cada ato que toma, enquanto governante de todos nós, gostando de si ou não, o senhor é o nosso governador. Então, os teus atos devem ser escrutinados, devem ser objeto de avaliação permanente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, senhor governador. Talvez o senhor também seja inocente, porque um dia, quando o senhor presidente da República sair do poder, poderá dizer, olha, eu só cumpri a ordem superior. Assim como nossos irmãos, agentes da polícia, infelizmente, muitos deles gente de bem, mas por não ter outra hipótese, outra opção, acabam por andar ao arrepio da Constituição e da lei. Nos termos do artigo 210 da Constituição, a polícia só deve obediência estritamente à Constituição e à lei. Ela vincula-se na base do critério da objetividade e da legalidade. Deve a polícia obediência ao governo da província? Eu interrogo. Qual é a relação de subordinação funcional e hierárquica que existe entre o comando da Polícia Nacional e o governo da província? A polícia é uma instituição de bem, de direito público coletivo, republicana, não político-partidocrática, que atende o interesse superior do Estado angolano, do Estado nos termos da Constituição, nos termos da lei. Não é a cadeia que vai resolver o problema da reivindicação popular. Não é prendendo as pessoas. É a pior opção que se tem. É a pior estratégia que se tem. É prender as pessoas. Deixem as pessoas gritar. Gritar organizadamente. Gritar dentro dos marcos da lei. Deixem. Não façam isso. Em democracia isso é muito natural. A não ser que temos que revisar a Constituição e convolar os comandos da Constituição, o sistema constitucional, num regime ditatorial. Ou vamos para a ditadura, ou vamos para a autocracia, ou vamos para o totalitarismo, ou vamos para a tirania. Mas se é democrático, o poder que reside no povo, porque a soberania aqui é popular. Só que dentro do âmbito do contrato social, entende o povo criar um ente coletivo, uma entidade que vai digerir os seus direitos, os seus bens, o seu património, dentro da ordem jurídica, para melhor organizar a sociedade. Não há razões possíveis para se aferir, para se conceber tamanha incongruência normo-jurídica de que tem ocorrido. Senhor Presidente da República, o senhor, por um tempo, foi realmente o renascer da esperança desse povo. Não sei o que terá havido. Não sei. Eu que lhe falo, depositei muita esperança no início do seu mandato ao senhor Presidente da República. Tinha fé
tinha fé suficiente de que chegou o momento desse povo paupérrimo, um povo totalmente massacrado, um povo que vive como se fosse mendigo, refugiado, de forma extremamente miserável, numa terra ricamente abençoada por Deus. E o Senhor chegou a ser apelidado como Moisés da Angola. Onde está o meu presidente, na qual lhe depositei confiança e disse: não, chegou a hora desse povo respirar. E eu quero, de forma muito particular, com muito respeito que tenho pela senhora, muito respeito, porque eu amo a primeira-dama da República, amo enquanto pessoa, acho ser uma excelente profissional. Enquanto foi ministra do plenamento, não sei o quê, achei ela uma pessoa excepcional. Mas, senhora primeira-dama, se hoje estamos a dizer que o presidente está a falhar, é porque também a mamã está a falhar nos conselhos. O que está a faltar? O que está a faltar, mamã? O que está a faltar? Porque a senhora é mãe, sente mais do que um homem. A mãe é aquela que aguenta os 9 meses de gestação do seu filho. O marido pode o abandonar e ir embora, ela não abandona a sua cria. A mãe suporta, debaixo de chuva, ao relento, na crise, as dores do parto, mesmo sem o marido ao lado, para garantir a subsistência daquele menor. Quero falar também para o mais velho, Miala. O Jojo, meu amigo, pode testemunhar que nós nos sentimos muito solidários quando o mais velho Miala foi injustiçado. O mais velho, quando foi injustiçado, levaram para a cadeia, humilharam o mais velho publicamente. Nós dissemos: não. Porque nós temos de... Qual é a nossa maior dificuldade? É de lutar contra a justiça, contra a razão, contra a verdade e contra o bem. Por mais que suponhamos que eu não gosto de um determinado governante, mas se ele está a andar bem em conformidades com a lei, se ele praticou um ato plausível do nosso aplauso, temos que ter também humildade de dizer: não, esse ato é bom, temos que parabenizar, temos que encorajar, temos que incentivar. Não é a favor, mas é preciso ter um incentivo, quer dizer, pelo menos do mínimo reconhecimento. Porque o nosso apanágio não é criticar por criticar, mas eu não posso aplaudir aquilo que está mal, excelência. A história vai cobrar de vossas excelências. Hoje assistimos o passamento físico do nosso mano mais velho da nação, ex-presidente da República, de boa memória, Eduardo dos Santos, que a terra lhe seja leve e Deus o tenha. Mas o fim é melhor, como diz a Bíblia, do que o início. O fim é melhor do que o início, excelência. Eu vou abrir um parênteses para fazer um estudo comparativo politicamente falando, a nível da política internacional. Muita gente criticou Lula da Silva, Lula é gatuno, Lula é ex-presidiário, Lula... Mas vê como pensa Lula. Vê qual é a bandeira de governação de Lula da Silva. É o pobre. É o pobre. A maioria esmagadora do povo pobre brasileiro é que ama aquele homem. Não há ninguém, não há nenhum governante que luta a favor do pobre e esquecido na história. Não há. Porque a classe da nobreza pode te combater, a classe intermédia pode te combater, mas se você se dedica a trabalhar pela base, morra hoje, você vai viver eternamente na memória desse povo. E eu quero pedir ao mais velho Miala, porque eu sei que o senhor é uma pessoa de bem,
O senhor, quando foi injustiçado, inclusive, houve muita informação que converteu-se para a igreja, entrou na igreja. Mas, velho, salve Angola. Salve Angola. O momento é esse. Salve Angola. Não custa. Não custa darem o melhor de vossas excelências. Estamos a levar a causa zero criança na rua. As pessoas estão a pensar que essa causa é de Hélder Chiuto. Estão a pensar que essa causa vai dar protagonismo a Hélder Chiuto. Essa causa é nacional. Quando o assunto é criança, é um problema de Estado. É um problema de nação. É o futuro do país que está em causa. É a continuidade geracional do futuro da nação. Mas diz a lei de proteção e desenvolvimento integral do menor, nos termos do artigo 7º, em concurso com o 8º, que todo cidadão é parte legítima para reivindicar a reparação dos direitos violados dos menores. Todo. Aliás, se olhar para aquilo que diz a norma da Constituição, nos termos do 35, número 6, as crianças gozam de proteção absoluta. Gozam de proteção especial. Gozam de tutela absoluta por parte do Estado, por parte da família, por parte da sociedade e por parte da lei. O que é que está a faltar? Sempre que Vossa Excelência impedirem a não realização da marcha, Vossa Excelência perderam. Por quê? Porque estarão a recuar o Estado Democrático de Direito. Estarão a recuar a boa imagem reputacional e institucional, quer da Polícia Nacional, quer do governo da província, quer do comandante, do titular do Poder Executivo. Quer a nível da arena nacional, quer a nível da arena internacional, estamos a vexatar o bom nome da nação. Se haver arruaça, se haver incongruência, se haver instabilidade, se haver atentado contra a segurança, contra a ordem, contra a paz social, ali a polícia deve garantir a ordem. Ouvimos que deteram os jovens, levaram não sei se no Bengo, numa mata, outros foram levados não sei aonde, lhes queriam abandonar lá. Porque isso não é humano. Isso não é um Estado politicamente organizado e com pessoa coletiva de bem. Isso não é racional. Por quê? Mas não, a marcha não foi autorizada. Que autorização está-se a referir? A marcha foi autorizada tacitamente. Porque o governo não escreveu, não despachou nenhum documento a dizer, olha, por razões disso, por inconveniência disso, tendo em conta isso e aquilo, atendendo que, visto que, pode inventar até argumento, pode inventar. Mas tem que responder, tem que ter cultura jurídica, constitucional, para dizer, neste dia não vai ser possível por causa disso, naquele período não vai ser possível por causa daquilo. Tem que dizer alguma coisa. Isso de pegar as pessoas, levar a juízo, e cito muito nossos juízes de Angola. Permitam-me, meritíssimos juízes, tenho muitos bons amigos juízes, de quem rendo cortesia e glorifico a Deus pela sua existência. Tenho bons amigos procuradores, de quem rendo cortesia e glorifico a Deus pela sua existência. Mas como é que você, meu irmão juiz, aceita julgar um inocente? Como é que você, meu irmão juiz, sente-se regozijado, sente congratulado, tem prazer de julgar um inocente? Ainda que isso venha meter em causa o teu pão, o senhor e a sua família, nunca lhes faltará um pão para comer. O senhor é técnico. Se de facto não tiver sucesso por razões de interferência política, por razões de imiscuidade política, por razões de intromissão política na sua judicatura, o senhor é técnico.
Não podemos pensar que aquelas benesses, aquela regalia, é tudo para a nossa vida. A honra não se compra. Não há valor possível em moeda monetária que pode comprar a honra do homem. A honra não tem preço. O senhor, se não serve para juiz por causa da interferência política, o senhor serve para advocacia, o senhor serve para assessoria, o senhor serve para docência, o senhor serve para empreender, o senhor serve para outros campos da ciência. Mas sai com honra. Põe à disposição o teu cargo. Diga mesmo, não há aqui lesão do direito. Não há nenhuma ilegalidade. O jovem cumpriu a parte dele. Quem deixou de cumprir é o governo da província, improcedente. Solta o indivíduo, manda em paz. Ainda que isso lhe ponha em causa com os políticos. Quando é que vamos chegar ao nível de ouvir que um magistrado judicial ou do Ministério Público, porque em sede de tribunal, diferente do que se pensa, o Ministério Público é o grande primeiro advogado do réu. Porque é ele que é o grande fiscal da legalidade. É ele que vai dizer se está conforme a lei ou se não está conforme a lei. Se procede ou não procede. E o tribunal decide em última instância. Por amor de Deus. Senhor governador da província de Luanda, é um conselho de um irmão que estou a lhe dar. Sempre que o senhor agir à margem da lei, o senhor está a lutar contra o presidente da República. O senhor está a ferir a imagem do presidente da República. O senhor está a combater o futuro da imagem reputacional política do seu presidente da República. Não é o cidadão que o senhor está a combater. Não é a sociedade que o senhor está a combater. Mas é o chefe. É o chefe. É o chefe. Portanto, o que nós queremos apelar para as partes é o respeito por aquilo que diz a lei. Embora, do ponto de vista normativo, esta determinada norma desta lei é inconstitucional, cai no âmbito da inconstitucionalidade material. Perdão, por conflito de norma. Porque há contradição no conteúdo do espírito da letra entre aquilo que diz a Constituição e aquilo que diz a lei ordinária. Por amor de Deus, a lei é clara. Olha o que diz a norma do artigo 9º, o artigo 9º desta lei. Diz o seguinte: garantia do exercício dos direitos. Garantia, devem garantir o exercício dos direitos. Vá lá ver o artigo 9º. Diz o seguinte, a citar. O seu número 2. Com vista à tomada das providências mencionadas no número anterior, o governador ou o comissário informarão as autoridades sobre a realização de reuniões e manifestações previstas no artigo 6º da presente lei. Informarão, aqui se refere à polícia, para assegurar o desfile, o trajeto, a marcha, vá lá, o cortejo. Informarão, não autorizarão. Não está a dizer autorizarão, está a dizer informarão. Tem o dever de informar. Fico triste. Eu quero tentar perceber até onde há alguma subordinação direta, funcional e hierárquica entre o governo da província e a polícia enquanto instituição. Na verdade, o único comandante em chefe é o presidente da República. É uma função unipessoal. O único que tem poder de autoridade hierárquica, funcional, organizacional,
é o presidente da República, não o governador da província. Porque se o governador está a andar em contramão com a lei, a polícia é o primeiro grande fiscalizador do cumprimento da lei. Ele vai ver o que diz a lei. O que diz a Constituição? A Constituição diz que não carece de autorização. Mas aqui é importante dizer o seguinte, e é isso que essa lei diz. Quando é que podemos nos socorrer a tal e dita autorização? Vamos lá ver o que diz a lei. A norma do artigo 6º diz o seguinte: comunicação. Os promotores, no seu número 1, os promotores devem comunicar 3 dias antes, no mínimo, ao governador da província. 3 dias antes da realização do evento, comunica. Número 4. A entidade que receber o aviso passará um documento comprovativo da sua recepção. Isso também não se cumpre. Ao receber o aviso, a comunicação, passa um aviso. Ele diz, receberá o aviso, ou seja, a entidade que receber o aviso passará um documento comprovativo da sua recepção. Isso não se cumpre. Por que não se cumpre? Por que não se cumpre? O artigo 4 também é claríssimo. E ele diz aqui o seguinte: limites ao exercício do direito. Vamos começar do 3. Liberdade de exercício do direito de reunião e de manifestação. O terceiro diz o seguinte: todos os cidadãos têm o direito de se reunirem e manifestarem livre e pacificamente. Livre e pacificamente. Em lugares públicos, abertos ao público e particulares. Independentemente de qualquer autorização. Independentemente de qualquer autorização. Para fins não contrários à lei, à moral, à ordem e à tranquilidade pública e aos direitos das pessoas singulares e coletivas. Mas já o artigo 4º traz alguma contradição. E havendo conflito de norma, prevalece aquela que mais favorece ao interessado. Olha o que diz. O artigo 4, epígrafe, limitações ao exercício do direito. Número 1. O exercício do direito à reunião e manifestação não afasta a responsabilidade pela ofensa à honra. Respeito à honra. Somos a favor disso. Respeito à honra. Não é verdade? E consideração devida às pessoas e aos órgãos de soberania. Ok, estamos de acordo. Número 2. Não é permitido a realização de reuniões ou manifestações com ocupação não autorizada. Olha o que ele diz. Não é permitido a realização de reuniões ou manifestações com ocupação não autorizada. Ocupação. O que ele precisa autorizar é a ocupação. Ocupação de quê? Do local público. Aberto. Repara. De ocupação não autorizada de locais abertos ao público ou particulares. 3. Por razões de segurança, as autoridades competentes poderão impedir a realização de reuniões ou manifestações em lugares públicos situados a menos de 100 metros das sedes dos órgãos de soberania, dos acampamentos e instalações das forças militares e militarizadas, dos estabelecimentos prisionais, das representações diplomáticas ou consulares e das sedes dos partidos políticos. Isso quer dizer que se eu quiser fazer uma manifestação em esta pública, não num recinto propriamente fechado, e os fechados, aqui o espírito da raça, da lei, na ótica do legislador, não carece de autorização nenhuma, mas como vai ser em esta pública, eu vou passar na via pública, vou constranger o trânsito, vou criar impasse para um terceiro não interessado a participar da marcha, então eu vou pedir, vou comunicar ao governo, o órgão da administração pública do território, para permitir que, olha, neste dia, na hora X, conforme a lei, eu quero desfilar na zona tal até a zona tal. Para isso,
para melhor organizar a mobilidade rodoviária, melhor assegurar a segurança, a ordem e a tranquilidade pública, solicito o apoio, o auxílio da polícia para assegurar o desfile. É assim que numa via que tem 3 faixas, 2 faixas estão abertas para os carros passarem e possivelmente uma está aberta para as pessoas desfilarem, sem criar ruaça, sem criar obstáculos, de forma totalmente organizada. Mas cada um vai expressar, dentro do exercício do limite do direito, ao exercício da liberdade dos direitos, vai expressar o que sente na alma, relativamente ao tema da manifestação, ao objeto da manifestação. Foi legal? A detenção foi legal? Não foi. Não foi. Não foi por quê? Porque o governo da província não encontrou objeção para impedir a realização da marcha. Mas é recorrente, e isso falo na primeira pessoa porque aconteceu conosco. O que é que o governo da província faz? Não responde. Ignora. Quer dizer, é um abuso sem igual do exercício do poder, da autoridade pública. É abuso de poder em exercício de função. Porque o primeiro grande defensor do cumprimento da lei são as autoridades públicas. E olha o que diz o princípio da legalidade. Artigo 6º da Constituição da República de Angola. Supremacia da Constituição e da legalidade. A Constituição é a lei suprema da República de Angola. 2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis. 3. As leis, os tratados e demais atos do Estado, dos órgãos do poder local e dos entes públicos em geral, só são válidas se forem conforme a Constituição. Então, cadê a subordinação jurídica do Estado perante a Constituição e as demais leis? Então, se são vossas excelências que aprovam as leis, por que vossas excelências que estão a ferir as leis? Por quê? Vocês é que aprovam, excelências. Não é Angola. Não façam isso, excelências. Porque a tendência é que a nossa geração, a nossa descendência, paga no futuro por causa dos erros dos pais. Há pessoas que até hoje são ostratizadas, são tratadas de forma muito cruel por causa dos feitos negativos dos seus progenitores. Perderam muitas oportunidades, são tratadas com desprezo até nos serviços públicos. Imagina que determinada entidade, Deus os chamou, já partiu desse mundo fora, morreu, pronto, morreu. Como é que estás a deixar o teu rebanho em paz? Quem é filho de quem? Teu pai é quem? Fulano de tal. Ei. Quer dizer, há pessoas que só de ouvir o nome desse indivíduo cria irritante no ouvido. Que é irritante. É bonito quando fizemos o bem e deixamos esse bem como riqueza imaterial de reconhecimento e de memória para toda a geração vindoura. Quando se ouve falar no nome de determinada individualidade, entidade ou autoridade, dá prazer de contar a história sobre aquilo que é a imagem reputacional do indivíduo. Quando se fala de Nelson Mandela, por que falamos com muito júbilo, com muito regozijo? Porque Mandela, e já ouvi no primeiro mandato o senhor Presidente da República dizer que se inspira, tem Mandela como sua grande referência e se inspira nele. Então, excelência, nós não podemos fazer o contrário daquilo que falamos. Somos imperfeitos, somos pecadores, falhamos, mas não pode ser recorrente, excelência. O que está a faltar? O grande problema é querermos levar tudo para o âmbito político. A questão não é política.
da manifestação não é política, é tecnicamente jurídica, é de direito. A questão é de iuris, não é política. Mas quando se sabe que quem está a reivindicar é um indivíduo que supostamente é da oposição, que não é governo, então rotulam logo como política. Leva-se para a esfera política. Conota-se o indivíduo. Cria-se obstáculo para a não realização do evento. Por quê? Somos todos irmãos, família. Somos todos filhos da mesma madre, a mãe Angola. Somos todos etumudieto, somos todos yetuene. Somos todos Ngasakidila, somos todos Ambeltuquace. Por que lutarmos entre nós? O que é que vamos ganhar com isso? Para onde irá a nossa sociedade assim, desta forma? Por que nos sentimos orgulhosos quando o outro falha? Por que temos prazer de prender pessoas que só estão a reivindicar emprego, estão a reivindicar pão, estão a reivindicar a oportunidade de ter uma água a sair na sua torneira? Estradas asfaltadas. O Sr. Presidente da República, não sei o que é que está a passar, mas eu quero orar a favor do Sr. Presidente. Quero orar para Deus iluminar a sua mente. Quero orar para Deus iluminar as suas decisões, o seu coração. O que está a faltar? Estamos a levar em causa a causa social. Zero criança na rua. Estamos a olhar, estamos a focalizar a situação de uma maneira nunca antes vista. Por quê? Família, eu antes de terminar, quero ler o seu comentário, alguma pergunta que queiras fazer rapidamente, do ponto de vista técnico, jurídico, aquilo que achar conveniente, para nós podermos tentar satisfazer a tua questão. Vejo ali o amigo Paiva Frederico, quando diz que Giló nunca vai ter a mesma qualidade de Nelson Mandela. Coloquem, vamos ver se respondemos duas questões, pelo menos, antes de terminar. Algumas pessoas queriam entrar em direto. Vejo aí Oliveira Alfredo, Marco José, ali o irmão Joaquim Ngula, parece que não está a entender a dissertação, não está a entender. Ele disse não se pede, dá-se a conhecer, hoje é claro. Comunica-se previamente, nos termos da Constituição, à luz do 47, mas, como sabe, há leis próprias, especial, para regulamentar o exercício do direito. E esta lei, já falamos, em determinados aspectos de algumas normas, anda em contramão com aquilo que é a disposição dos comandos da Constituição. Portanto, se não está a perceber, eu não vou fazer aqui milagres. Meu irmão, desculpa lá, não consigo. Estamos a ver aqui algumas pessoas. Elisaldo Zacarias dos Santos, essa é aula gratuita de Direito, muito obrigado por existir. Somos pessoas como tu nesse país. Obrigado a si também por estar do outro lado. Alberto Soquessa, estou ligado, muito obrigado, grande homem. Dacildo Armando. Não, Giló não é feiticeiro, não é feiticeiro. Precisa de bons conselheiros, não é feiticeiro. Gonzaga João também está a ver. Frederico Franco está também em sintonia. Um abraço para si. Zola Pedro, muito obrigado pelo carinho. Bernarda Antoniesse, salvo melhor pronúncia, obrigado. Ernesto Cardoso, um abraço. Antônio Vitor Panda, também para si um abraço.
Eu não sei se tem alguma pergunta em concreto, quero responder para sair da live. BM Ali Riza, tu tens de ser presidente da República. Eu? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Vamos só contribuir para Angola avançar. O amanhã é do Senhor. Não pensem nessas coisas. Tenha calma, não há problema. O amanhã é do Senhor. Ninguém pensava que Lula da Silva, com agora, salvo erro, 87 anos, seria novamente presidente do Brasil. Nunca é tarde para Deus operar. Deus é Deus, o amanhã é dele, ninguém sabe qual é a profundeza do propósito do Deus Altíssimo. Louvado em tudo, louvado seja o nosso Criador. Precisamos de orar muito, Onésimo Alfredo, para os nossos governantes, senão vão afundar irreversivelmente o nosso país. É verdade, porque o corpo está associado à alma, o corpo está com espírito. Um corpo sem espírito é vazio, perde utilidade, é nada. E a ignorância da espiritualidade também é um dos pontos assentes para levar-nos ao precipício permanente. Paiva Frederico, obrigado a si também por estar do outro lado. Obrigado a si também. Bom, as próximas vezes vamos abrir, vamos dar os links, vamos permitir que algumas pessoas também entrem em direto conosco para uma conversa, para uma análise, para um debate, para pensar Angola. Queremos pensar Angola, queremos pensar país fora da veia político-partidocrática. Infelizmente, a Constituição impede com que haja candidatos independentes, porque senão muitos nunca seriam deputados, nunca seriam presidente, nunca seriam governantes nesse país. Mas, infelizmente, o quadro está fechado. Se um dia se voltar a abrir, saberemos quem é quem. Quem é carinhado pelo povo, quem o povo ama, quem não ama, quem merece, quem não merece. Lamba, Alberto, estou ligado, muito bem dito. Um abraço para si. A BLC foi uma vergonha autêntica o que aconteceu em Luanda. Sim, porque os erros são recorrentes desnecessariamente. O senhor governador tem que começar a responder às petições. Por exemplo, lhe fizemos no âmbito da causa Zero Criança na Rua, escrevemos para o governador da província de Luanda, não respondeu até agora, a pedir audiência para lhe ouvir, saber qual é o grau de sensibilidade do seu governador relativamente às crianças que dormem na rua, que comem no lixo, que estão fora do sistema de ensino e educação. Agora vamos para o Zango, este sábado, vamos agora para o Zango, onde nós tivemos, nas casas de chapa, onde vimos as crianças assentar no chão, fora do sistema do ensino, nem quadro em condições tem, nem um giz aquele professor tem. Vamos lutar, pedir a Deus para levarmos alguma coisa para essa comunidade. Desde já agradecemos o esforço mínimo de algumas irmãs a partir da diáspora que estão a exercer alguma ajuda simbólica para que tudo seja reconfortável para aquele povo daquele hemiciclo. Portanto, Gonzanga João, obrigado ainda, temos tempo para mudar esta Angola, somos todos filhos da mesma terra, mãe Angola, é verdade. Calandula TV, grande análise, Elder Chuto, pois agradeço pela essa aula magna. Meu irmão, muito obrigado por existires também do outro lado. Tanto a Calandula, tanto a Old On Angola, deixa dizer, tem feito um grande exercício de cidadania no âmbito de divulgações de matérias de grande relevo de conteúdo que ajudam o país a dar um passo. Diferente de muitas outras plataformas sem desprimor, que mais sabem exibir cuecas e sutiãs de famosas para ganhar likes e partilhas. E, lamentavelmente, parece que são muitas delas contratadas para levar o povo à distração permanente. Se ver bem, os conteúdos são de extrema distração. Mas o povo está acordado e o povo está a vir. Mário Silva, grande Elder, obrigado, muito obrigado para si também. Floresvaldo Maria, é bom saber que a mulher com quem nós vivemos nos ama.
Quando isso não acontece, é uma desgraça. Realmente, realmente. Um abraço para si também. Dizia que a Old on Angola e a Calandula TV têm feito um grande trabalho. Um grande trabalho. Continuem nesta dialética, continuem nesta dinâmica, que Angola agradece também o vosso contributo lá do outro lado. A unidade sempre fez a força e ninguém pode caminhar sozinho e vencer por si só. Todos nós precisamos um dos outros. E juntos somos muito mais do que vencedor, pela graça de Cristo o Senhor. Muito obrigado. Fica de resto aqui a visão, mas reiteramos para terminar que os nossos tribunais não podem se denegar de fazer justiça. Não podem se denegar. É a última instância que não pode se denegar de fazer justiça. Não pode. Não pode. Seja qual for a posição que tem que tomar, toma, mas não pode se denegar de fazer justiça. Porque senão fica sempre rotulada como aquela instituição que está o cafrique entre linhas do regime. Na hipótese pode até não ser o caso, mas também é verdade que alguns têm medo de contrariar uma posição de um político influente na sociedade. Alguns vezes têm medo. Alguns têm medo. Têm medo, mas eu pergunto, medo de quê? Perder o pão? Meter o pão no gasóleo? Medo de quê? De perder a simpatia? Medo de quê? Meu irmão, você se tornou grande, se tornou técnico, se tornou um grande profissional, está onde está. Será que foi durante esse tempo todo esses nossos manos políticos que nos sustentaram? Medo de quê? Temos que aprender a morrer com dignidade. Temos que aprender a morrer com dignidade. E a morte não é física, não é só física. Não é só física. Porque muitos estão fisicamente, aparentemente bem, mas espiritualmente está morto. Psicologicamente está morto. Emocionalmente está morto. Então, a morte não é só física. A física é a última etapa, o último grau dos vários tipos de morte que podem existir a nível da vida humana. Bom, aqui fica. Muito obrigado a todos. Foi, de resto, um grande prazer estar sobre a vossa sintonia. Voltaremos tão logo for possível para analisar outras temáticas que, de resto, muito a pouco contam a nossa sociedade em geral. Angola em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Angola acima de tudo e de todos. Angola acima de qualquer interesse político ou partidário. Angola acima de qualquer interesse inconfesso. Angola, nossa mãe pátria. Lutemos para recuperar a nossa relíquia da mãe Angola. Saudações. Saleno Kembote. Zambe Utuquase. Ngasakidila. Coapandula. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Até breve.